Queridos irmãos, nós ouvimos a primeira leitura de hoje do livro dos Reis, algo curioso. Salomão, já velho, ou seja, idoso, hoje é politicamente correto dizer idoso, ou seja, já tendo um percurso de vida trilhado, e é salutar, ao fazer a Lexio Divina, ou ao meditar sobre esse texto, contrastar a figura de Salomão quando jovem e depois quando já idoso, ou já mais velho. Salomão, quando jovem, Deus deu a possibilidade de que ele pudesse pedir qualquer coisa. E ele pediu sabedoria. Para nós, isso é de conhecimento de todos, como isso agradou ao Senhor. E agora, depois de um tempo percorrido, a Sagrada Escritura diz que por causa das mulheres que ele havia se casado, ele casou-se com mulheres pagãs de várias regiões e trouxe o culto a deuses pagãos para Israel, ele desviou o coração do Senhor. É um fato triste, porque o mesmo texto sagrado diz: o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração se tinha desviado do Senhor Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes, e que lhe proibira expressamente seguir outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. Esse é um fato que pode acontecer com todos nós, ao longo da vida. Nós que já aderimos ao Senhor, também podemos ser seduzidos pela idolatria, aqui talvez não tanto dos deuses pagãos como Salomão, mas a idolatria de diversas realidades, até algo que possa parecer bastante legítimo, só que se torna um ídolo. Daí dispersar o coração de Deus para escolher outras realidades é um pecado grave. Pecado de idolatria, que envenena as outras coisas. Contrapartida a isso, embora a infidelidade de Salomão, nós vemos sempre a fidelidade de Deus. Não deixa que ele não tira as consequências dos nossos atos. É importante lembrar que, olhando historicamente, Salomão é o último rei dos 3 que reinou sobre Israel unida. Depois o reino do sul e o reino do norte iriam se dividir por causa exatamente de vários conflitos em relação a isso. Depois de Israel seria bastante problemático, considerando o culto a deuses pagãos, algo que Deus havia proibido várias vezes, não só a Salomão, mas desde o Decálogo, desde os 10 mandamentos. Mas mesmo com tudo isso, Deus não volta atrás na sua fidelidade. E a fidelidade de Deus é sempre para que nós mudemos de vida. Que a gente, mesmo que caia na idolatria, se arrependa dos pecados e volte de novo ao caminho, mostrando que Deus é constante. Prometendo uma vez, não muda, não deixa de ser fiel e de amar. Ele até se irrita com quem ele ama, mas não deixa de amar. Isso é bastante significativo. Hoje no Evangelho, nos chama a atenção a perseverança daquela mulher pagã que vai até Jesus para que Nosso Senhor liberte a filha de uma ação demoníaca. E então Jesus desafia a perseverança daquela mulher, dizendo que deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher é uma mulher perseverante, que já tem um despontar de fé. Não vou dizer que ela tenha fé, mas que ela tem um despontar de fé ali. Porque ela poderia dizer: está me chamando de cachorrinho, então vou me embora, procurar outro profeta, ou procurar uma outra pessoa que liberte minha filha do demônio. Mas ela persevera e responde com inteligência. Porque quem é perseverante responde com inteligência, não com brutalidade.
dizendo: também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Uma pagã deu uma lição de perseverança do que um filho de Davi não teve. É a lição da liturgia de hoje. O filho de Davi, aquele que nasceu marcado pela lei de Israel, marcado pelas promessas de Deus, não foi perseverante na aliança. Mas alguém que não pertencia até então ao povo eleito, ela mostrou mais fé, digamos assim, fidelidade e mesmo perseverança no seu querer do que Salomão, se nós usássemos contrastar as duas figuras. Por isso, para nós é uma surpresa talvez, e também para nós, a gente nunca pode deixar de surpreender-se com o texto e com a liturgia, que de alguma maneira que nos aponta hoje como uma figura a se imitar de uma pagã e não de um descendente de Davi. Peçamos ao Senhor que nossa fidelidade espelhe um pouco da sua, que mesmo nas nossas infidelidades não nos abandona e continua a demonstrar seu amor, mesmo quando nós criamos irritação ou quando nos envolvemos nas tantas idolatrias também do nosso mundo. Nenhum de nós talvez tenha envolvimento com uma religião pagã, mas muitas idolatrias podem acontecer também no coração daqueles que estão na igreja, mesmo aqui estando, mesmo Salomão sendo filho de Davi, rei de Israel, pôde acontecer. Também nós podemos ser seduzidos por outras realidades. Por isso peçamos ao Senhor que nos liberte disso e nos ajude, nos dê a graça da fidelidade e da perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.